Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar de direito penal, mais uma vez, direito penal, e hoje o assunto é erro de tipo. Sempre cai, pessoal, é sempre um assunto importante. Vamos tentar fazer uma revisão rápida sobre o erro de tipo, diferenciar o erro de tipo de erro de proibição, de erro de subsunção, algumas espécies de erro de tipo. Vamos lá. Onde é que ele está? Artigo 20, Código Penal, pessoal. Segundo esse artigo, o agente, quando ele está em erro de tipo, em outras palavras, ele está ignorando a realidade que o cerca. Ele está agindo, ignorando circunstâncias de fato que estão acontecendo no momento de sua ação. Vou dar um exemplo para ver se a gente tenta entender melhor, sem sombra de dúvidas. Vamos supor que um agente ele tem 17 anos de idade, ele conhece uma garota numa festa, uma garota bonita, uma garota bem desenvolvida, voluptuosa, e que ele acredita ter ali uns 17 anos também, uns 16, quem sabe. Mas na verdade a garota tinha 13, olha só. E aí eles terminam namorando, eles se conhecem melhor e terminam tendo uma relação sexual, por exemplo. Então veja, pela lei, o rapaz acabou de cometer um ato infracional equiparado ao estupro de vulnerável. Então, só que o agente ele não sabia. Ele não sabia que a garota tinha 13 anos, ele achava que ela tinha 17. Aqui, pessoal, estamos diante de um claro erro de tipo. O agente ignorava a realidade que o cercava. E qual era a realidade? Que a garota tinha 13 anos. Então, percebeu o erro de tipo, como é que ele acontece? O erro de tipo, pessoal, ele não se confunde com o erro de proibição. Por quê? O erro de tipo, a gente acabou de ver, ele acontece quando o agente ele se equivoca em relação a dados fáticos da realidade que o cerca. Ele se confunde de acordo com a realidade. Já no erro de proibição, não. O agente sabe o que faz. O agente tem plena percepção da realidade. Ele sabe o que faz. Ele apenas ignora a lei. Ele apenas ignora a proibição daquele seu comportamento. Então, um exemplo clássico. Vamos supor que um sujeito, que ele morava num país em que era permitido plantar maconha no seu quintal, ele vem para o Brasil e ele acha que aqui também é, porque ele viveu achando que era permitido, que mal tem, né, na visão dele, vamos supor, plantar ali alguns pezinhos de cannabis. Não há qualquer problema na visão dele. Aqui ele está em erro de proibição, porque ele sabe o que faz, ele está plantando cannabis. Veja, se ele estivesse plantando uma planta que ele ignorava ser cannabis, ele achava que era apenas uma planta ornamental, aí não, aí o erro seria de tipo. Mas aqui ele sabe que é cannabis. Então, ele ignora apenas a proibição, ele ignora o fato que o Brasil ele proíbe a plantação de maconha em casa. Então aqui é o erro de proibição. Legal? Outra diferença que me vem à mente, que talvez seja interessante para vocês, é qual é a diferença entre erro de tipo mandativo e erro mandamental. Veja, o erro de tipo mandativo, pessoal, ele é uma espécie de erro de tipo. Logo, claro, erro de tipo mandativo. Ele é uma espécie de erro de tipo. Ele não deixa de ser um erro de tipo. Já o erro mandamental é uma espécie de erro de proibição. Aí veja só o exemplo para ficar bem claro. Vamos supor que eu esteja na praia. E aí, o meu amigo está lá tomando banho de mar e eu estou lá olhando. Legal. E eu sei, pessoal, que meu amigo ele é muito brincalhão. Ele gosta de pregar peças nas pessoas, ele gosta de fingir, que, enfim, dar susto nas pessoas. Eu já sei que ele é desse jeito. Então, e aí eu vejo ele lá se debatendo na água, e o que é que eu acho? Eu acho que é uma brincadeira. E eu permaneço inerte, eu não vou socorrê-lo. Mas na verdade, pessoal, a realidade era outra. A realidade é que ele estava se afogando. Foi o que houve aqui? Erro de tipo mandativo. Por quê? É um erro de tipo e ele é mandativo porque, no caso concreto, havia um mandamento do sistema que me obrigava a ir socorrê-lo. E eu não fui e, em tese, eu pratiquei um crime de omissão de socorro. Mas aqui, no caso, como houve um erro de tipo, eu me equivoquei. Na realidade, houve um erro de tipo mandativo. Ele tem esse nome mandativo porque ele se refere a delitos mandamentais, digamos assim, como é o caso da omissão de socorro, em que o ordenamento ele manda eu agir, ele não proíbe, ele me obriga.
Já no erro mandamental, que também tem a ver com esses delitos mandativos, digamos assim, mandamentais, no erro mandamental, pessoal, eu não estou ignorando a realidade. Vamos supor, eu estou vendo uma pessoa se afogando, eu estou vendo ela, mas eu acho que, por eu não conhecê-la, eu não sei quem ela é, eu não tenho essa obrigação de ir lá salvá-la. Eu achava que eu só tinha a obrigação de salvar os meus entes queridos, familiares, enfim. Aqui, veja, eu não estou ignorando a realidade. Eu estou ignorando a legislação. Então aqui o erro, ele é mandamental por quê? O meu erro foi em relação à legislação, logo ele é uma espécie de erro de proibição, ok? Mas ele se refere aqui a um delito mandamental, uma omissão de socorro, no caso. Então ele tem esse nome, ele ganha esse nome especial, erro mandamental. Pode cair na sua prova, então eu acho legal. No começo, salvo engano, eu falei do erro de subsunção. Não sei se eu falei, mas se não, eu falei agora. Qual é a diferença entre erro de tipo, erro de proibição e erro de subsunção? São três coisas distintas, pessoal. Se bem que para uma parte da doutrina, o erro de subsunção ele é espécie também de erro de proibição. Mas vamos tratar aqui de acordo com o que o professor Rogério Sanches ele ensina. O erro de subsunção ele é uma nova modalidade de erro, digamos assim. E o que é que ele é? Ele é bem sutil, pessoal. Então, vamos tentar aqui dar um exemplo para vocês entenderem de maneira bem bacana. Vamos supor que eu tenho a figura de um jurado. E o jurado, ele vai lá e pratica um ato ilícito. Ele pratica um crime contra a administração, por exemplo. Bom, ele sabe que é um jurado? Sabe. Ele sabe que está praticando um ato ilícito? Sabe. Então, se ele sabe da realidade, não é erro de tipo. Se ele sabe que está praticando um ato proibido, não é erro de proibição. Mas olha o que ele não sabia. Ele não sabia, pessoal, que para fins penais ele é equiparado a funcionário público. Ele esqueceu disso. E essa circunstância pode mudar a tipificação daquela atitude, daquela ação do jurado. Então aqui, pessoal, houve um erro de subsunção. O agente, ignorando essa circunstância, ele talvez ignore a tipificação da sua conduta. Tranquilo? Legal. Então temos aí esses três erros, não confunda. Erro de tipo, ele se equivoca quanto à realidade. Erro de proibição, ele não se equivoca em relação à realidade, ele se equivoca em relação à legislação, às proibições. Aliás, aqui no ponto, pessoal, vale a pena diferenciar. Eu não vou diferenciar agora, mas você veja aí no seu caderno, nas suas anotações, não esqueça a diferença entre erro de proibição direto e indireto. Só de leve. O direto, o agente ignora a proibição. No erro de proibição indireto, também chamado de erro de permissão, o agente ignora uma permissão do sistema. Ele acha que o sistema permite que ele age daquela maneira e aí ele está aqui também em erro de proibição. Na verdade, um erro de proibição indireto. Para mais detalhes, eu sugiro que você procure aí, é bem legal essa diferença. Então, voltando. A gente viu o erro de tipo, erro de proibição, que pode ser direto ou indireto, e a gente também viu o erro de subsunção. Vamos esquecer esses dois e vamos focar em erro de tipo, pessoal. O erro de tipo ele pode ser classificado basicamente em duas grandes espécies, digamos assim, dois grandes gêneros. O erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Legal? Muito bem, qual é a diferença entre eles? Vamos ver. No erro de tipo essencial, pessoal, o agente, se ele for avisado do seu erro, ele para. Ele não vai agir mais. Vou dar um exemplo. Eu estou lá caçando com o meu colega, meu amigo. É uma caça autorizada, senão teríamos crime ambiental, não é verdade? E aí eu vejo lá um arbusto se mexendo e eu vou atirar. E eu termino ferindo o meu amigo. Eu achava que era um animal, mas eu termino ferindo e talvez matando o meu amigo. Veja, se alguém me avisasse, João, olha, aquele é seu amigo que está ali naquele arbusto, não atira. Eu não atiraria. Claro, ele é meu amigo, eu não quero matá-lo, eu não quero feri-lo. Então aqui, pessoal, o erro de tipo, ele é essencial. Ele pode ser tanto evitável quanto inevitável. Tá? Ele também se diferencia entre evitável e inevitável. Tranquilo? Já o erro de tipo acidental, pessoal, é diferente. O erro de tipo acidental, o agente, mesmo que fosse avisado do seu erro, ele
continuaria agindo. Ele apenas adequaria a sua ação e continuaria agindo. Ele não pararia, como no erro de tipo essencial. Ele continuaria agindo. Tranquilo? Aí veja. No erro de tipo acidental, você vai anotando aí no seu roteiro, eu estou aqui também seguindo para não esquecer de falar nada. No erro de tipo acidental, nós temos 5 subespécies. O erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, erro na execução, aberratio ictus, erro no resultado, aberratio criminis, ou erro quanto ao nexo, ou aberratio causae. São essas 5. Vamos dar uma revisão rápida sobre essas 5 e aí a gente fecha o nosso encontro com essa revisãozinha tranquila de erro de tipo, pessoal. Muito bem. O erro de tipo essencial, a gente viu, ele pode ser evitável ou inevitável. Foi isso? Muito bem. Faltou só dizer uma coisa. Qual é a diferença entre um e outro, né? A gente fala que é inevitável, evitável, enfim. Mas qual é a diferença? É que no evitável, eu podia evitar o resultado. No inevitável, não. Eu não tinha como evitar. Claro, a própria etimologia da palavra nos traz isso. Então, no erro de tipo essencial inevitável, eu excluo dolo e culpa. Se eu excluo dolo e culpa, eu excluo conduta. Se eu excluo conduta, eu excluo fato típico. Se eu excluo fato típico, eu excluo crime. Então, não tem crime. Já no erro de tipo essencial, evitável, eu só excluo o dolo. Mas se houver previsão que o crime é culposo, eu respondo a título de culpa. Então, cuidado com isso. Tranquilo? Tudo bem. Só queria dizer isso para a gente já passar agora para o erro de tipo acidental. Agora sim, nossas 5 espécies de erro de tipo acidental. Vamos começar por erro sobre o objeto. Sobre o objeto. Sobre a pessoa não, sobre o objeto. Aqui, pessoal, pelo próprio nome, o agente erra em relação ao objeto do crime. O exemplo. Nada melhor que um exemplo. Vamos supor que o agente quer furtar um colar. Ele vê uma moça com um colar muito bonito, muito chamativo, ele quer furtar porque ele acha que aquilo ali é diamante. Parece muito diamante. Mas na realidade era vidro, pessoal. Era uma bijuteria, era vidro, um cristal, enfim, algo que tinha pouco valor. Aqui, pessoal, houve um erro de tipo? Houve. Porque a realidade era diferente do que o agente imaginava. O agente imaginava estar furtando diamante. Mas ele terminou furtando vidro. E ele vai responder por quê? Por um furto de diamante ou de vidro? Segundo o Código Penal, pessoal, ele vai responder de acordo com o que efetivamente furtou, de acordo com o que foi, de fato, objeto do crime. Então, neste caso, pessoal, ele não roubou algo valioso, ele roubou uma bijuteria. E aqui poderia ser o caso, pode ser que o juiz aplique a bagatela própria, o princípio da insignificância, a depender do valor do colar. Ou até mesmo, se o agente for primário, bons antecedentes, ele tem aí um furto privilegiado, quem sabe. Então, ele vai responder de acordo com o que efetivamente fez. Tranquilo? Não foi de acordo com o que ele queria fazer, foi de acordo com o que ele efetivamente fez. No erro sobre o objeto, o agente, ele responde de acordo com o que efetivamente fez. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa, pessoal, o agente, ele se confunde, como o próprio nome já diz, em relação à vítima. Vamos supor, ele quer matar alguém, mas termina matando o outro porque ele se confundiu. Aí um exemplo, eu quero matar o meu pai. Vamos supor que eu quero matar meu pai e quando ele entra em casa eu atiro e mato. Mas depois eu percebo que eu tinha matado o meu tio, que era irmão gêmeo do meu pai. Aqui houve um erro sobre a pessoa, pessoal. Eu queria matar uma pessoa e terminei matando outra. Veja. Aqui, pessoal, é diferente do erro sobre o objeto. Por quê? Aqui o agente vai responder de acordo com a vítima virtual. Ou seja, ele vai responder de acordo com a vítima que ele queria matar. Então eu vou responder como se eu tivesse matado o meu pai. Tudo bem que eu matei o meu tio, mas eu queria matar o meu pai. E houve um erro sobre a pessoa. E de acordo com as normas do direito penal, artigo 20, parágrafo 3º, estou vendo aqui, ele vai responder de acordo com a vítima virtual. Então é muito mais grave eu matar o meu pai
aliás, se eu não me engano, tem até um agravante no Código Penal em relação a isso, do que matar meu tio. Legal? Então, muito bem, essa é a consequência. Vamos para o próximo. Erro na execução. Esse é legal. Esse aqui é o que mais cai em concurso, é o aberratio ictus, ou erro na execução. Aqui é o clássico exemplo do erro de pontaria. Vamos supor que eu quero matar fulano, e eu estou lá com o meu rifle apontado para ele. Quando eu atiro, por um descuido meu, por um erro meu na execução, porque eu sou um péssimo atirador, eu termino matando outra pessoa que estava ali de lado dele, do lado da vítima. Aqui, mais uma vez, eu vou responder de acordo com a vítima virtual. Ou seja, eu terminei matando uma vítima diferente da que eu queria, por um erro na execução. Mas eu respondo de acordo com a vítima que eu queria matar. Tranquilo? Agora, cuidado, pessoal. Me vem aqui na mente uma pegadinha malandra. Vamos supor que eu queira matar Pedro. Vamos supor, Pedro, ele é policial militar. E aí eu tô lá mirando. Tô lá mirando pra ele e tal. Quando eu vou atirar, ele tá vindo com um amigo dele na calçada e eu tô lá mirando. Eu atiro e eu acerto o amigo dele. O amigo dele é policial federal. Ele não é policial militar. Ele é policial federal. A pergunta que eu faço é, qual é a justiça competente para julgar o caso? Provavelmente, talvez você tenha pensado Justiça Federal. Pô, ele matou um policial federal, então, Justiça Federal. Mas não. Aqui, pessoal, as regras da aberratio ictus, elas servem apenas para o direito penal e não influenciam em direito processual penal. E competência é um assunto que está relacionado a direito processual penal. Então, aqui a competência vai ser da Justiça Estadual, Justiça Comum Estadual. Então, essa é uma pegadinha que vale a pena você estar ligado no movimento. Tranquilo? Bom, algumas situações peculiares podem ocorrer, anotei aqui, está no seu roteiro, na aberratio ictus. Então, vamos supor, a gente já viu a primeira delas. O agente quer matar um, mas por erro na pontaria termina matando o outrem. Ele vai responder de acordo com a vítima virtual. Aí é tranquilo. Mas vamos supor que com o mesmo tiro eu mate quem eu queira e eu termino ferindo quem estava do seu lado. Aqui, pessoal, nós teremos um concurso formal de delitos. Porque eu, com uma única ação, eu pratiquei dois resultados. Eu matei quem eu queria e terminei ferindo o outrem. Então essa é mais uma situação que pode cair para vocês. Concurso formal de crimes. Então eu respondo dessa maneira. Vamos supor que eu termino matando quem eu quero. Outra situação. Eu atiro, eu mato quem eu quero e eu também mato outra pessoa que estava atrás. O tiro atravessou e matou duas pessoas. Eu só queria matar uma, mas terminou matando outra. E eu sem querer. Então eu respondo por homicídio doloso em concurso formal com homicídio culposo. Eu matei uma pessoa dolosamente e eu matei outra pessoa culposamente com uma única ação, um único tiro. Então aqui eu tenho um concurso formal de homicídio doloso e homicídio culposo. Tranquilo? Agora tem outra situação aqui que eu achei legal, anotei para vocês, que é a seguinte, o professor Rogério Santos que deu, eu achei muito legal. Vamos supor que o agente ele quer matar fulaninho, letra A, quer matar A. Mas em razão do meu tiro, vamos supor que eu quero matar A e em razão do meu tiro eu termino matando B e ferindo A. Se ligou? Eu quero matar A, mas aí eu erro, vamos supor que o tiro bate no braço dele e atravessa o braço, claro, e mata quem estava atrás, B. B não tem nada a ver com a história do Brasil e termina morrendo. E aí? Vai sobrar o que para mim? Eu sou o atirador. Aqui, pessoal, ele vai responder por tentativa de homicídio de A, claro, né? Porque eu queria matar A. Eu só não matei por uma circunstância alheia à minha vontade. Não houve desistência voluntária, não houve arrependimento eficaz. Houve tentativa. E na tentativa, eu vou também responder com homicídio culposo de B, porque eu matei B sem querer. Não houve dolo em relação a B. Houve? Não. Eu não queria matar B. B não tem nada a ver com a história do Brasil, como eu disse. Então, se ligou? As situações que podem acontecer? Aberratio ictus, pessoal. Erro na execução. Muito bem. Aliás, pessoal, estou até vendo aqui. Existem duas espécies de aberratio ictus.
por acidente ou nos instrumentos da execução. Por acidente, o erro na execução acontece, como o próprio nome já diz, em virtude de um acidente. Foi sem querer. Por um erro meu, foi sem querer, houve um acidente. Então, por exemplo, eu coloco uma bomba no carro para explodir quando a minha vítima, que eu quero matar, ela ligar a ignição. Mas aí termina que o filho dela foi lá ver o carro e ligou e explodiu. Eu queria matar o filho dela? Não. Houve um erro, houve um acidente. Pessoal. Eu não queria. Eu executei bem a coisa. Eu coloquei a bomba direitinho, tranquilo. Mas por um acidente, outra pessoa foi lá e ligou o carro e explodiu. Veja que absurdo. Então, aqui houve um aberratio ictus por acidente, mas também pode haver um aberratio ictus por erro nos instrumentos da execução, o erro no golpe, por exemplo. E aqui é o clássico exemplo da falha na pontaria, do tiro. Legal? Então, essas duas espécies aí para vocês. O próximo erro, pessoal, é o erro sobre o resultado, aberratio criminis. Aqui o agente ele quer provocar um resultado e termina provocando outro. Então, por exemplo, eu quero quebrar o para-brisa de um inimigo pessoal meu. Estou puto com ele e aí eu jogo uma pedra para quebrar o para-brisa do carro dele. Mas eu termino acertando a cabeça dele e eu termino causando uma lesão corporal grave, digamos assim. Aqui eu vou responder pelo quê, pessoal? Veja, aqui temos uma polêmicazinha. Por quê? O agente responde, segundo o Código Penal, pelo resultado produzido. Então, se neste caso aqui eu queria apenas fazer um crime de dano e eu terminei causando uma lesão corporal, eu vou responder pela lesão corporal. Agora veja, Zaffaroni ele percebeu o seguinte: existem situações em que isso pode se tornar injusto. Por quê? Vamos supor que eu queria ferir o meu inimigo, eu queria causar uma lesão grave nele. Mas aí eu terminei causando apenas um dano. Vamos supor que a pedra não pegou nele. Quebrou só o vidro. Não fez nada com ele. Seria justo eu responder apenas pelo crime de dano se o meu dolo era muito mais grave? E aí Zaffaroni ele entende assim que se o dolo do agente era mais grave, ele deve responder por esse resultado mais grave. Ele leva em consideração o dolo e não o resultado. Mas, segundo o Código Penal, pessoal, ele vai responder de acordo com o resultado produzido. Tranquilo? Beleza. Vamos para o próximo e último. O último é o erro sobre o nexo, aberratio causae. O erro sobre o nexo, pessoal, ele acontece quando o agente causa um resultado de uma maneira diversa da que ele pretendia. Então, por exemplo, eu empurro alguém ladeira abaixo porque eu acho que a pessoa vai morrer da queda. E lá embaixo tem um rio, mas na verdade ela termina morrendo não da queda, mas de afogamento. Quando ela caiu viva, mas terminou morrendo de todo jeito, mas por afogamento. Então, aqui houve um erro sobre o nexo. Outro exemplo, eu atiro uma pessoa e ela cai num penhasco. Eu acho que o resultado que eu atingi, ou seja, a morte, foi com um tiro, mas não. Aqui na realidade, a vítima morreu da queda. Aqui, pessoal, veja. Segundo a doutrina majoritária, o agente vai responder de acordo com o nexo que realmente ocorreu, porque para ele tanto faz. Para ele tanto faz se a vítima morreu do tiro, da queda, do afogamento, tanto faz, meu amigo. Então ele vai responder de acordo com aquilo que aconteceu. Mas há outras correntes que dizem que não, o agente vai responder de acordo com o nexo mais benéfico a ele. E outra corrente vai dizer que não, o agente vai responder de acordo com o nexo mais grave. Já que ele queria todos, ele responde com o mais grave. Segundo o professor Rogério Sanches, prevalece a teoria que diz que o agente vai responder de acordo com o nexo efetivamente produzido. Legal? Só uma última dica para a gente fechar, pessoal. O erro de tipo sobre o nexo, o aberratio causae, ele não se confunde com o chamado dolo geral ou erro sucessivo. Não se confunde. Porque veja, no dolo geral, eu tenho duas atitudes do sujeito. Porque veja, no erro sobre o nexo tem uma. Então, por exemplo, eu atiro e eu tenho uma atitude, atirar, e a pessoa leva o tiro e cai e termina morrendo da queda e não do tiro. Veja, eu tenho uma atitude, uma. Mas no erro sucessivo eu tenho pelo menos duas atitudes.
É o caso, por exemplo, daquele que atira. Eu acho que ele morreu do tiro, mas ele não morreu. Ele está lá desacordado. E aí eu jogo ele no fundo do mar. Na verdade, eu agi 2 vezes. Primeiro eu atirei, depois eu joguei ele no mar. Mas o resultado que eu causei, na verdade, o homicídio foi em virtude do fato de que eu joguei o cara no mar. Ele morreu afogado, não do tiro. E aqui, pessoal, olha a sutileza. Aqui é dolo geral e não erro sobre o nexo. Mas repetindo, no erro sobre o nexo eu tenho uma atitude e o nexo ele se desenvolve de maneira não querida pelo agente. Mas o agente tanto faz. Para o agente tanto faz. Já no dolo geral eu tenho 2 atitudes, pelo menos 2. A primeira, ele acha que conseguiu o resultado, mas ele não tinha conseguido. E ele age de novo para assegurar aquele resultado. E é aqui, com essa segunda ação, que ele termina produzindo o resultado. Tranquilo? Gente, espero que tenham gostado. Revisão rápida aí, algumas dicas de erro de tipo. E a gente se vê no próximo. Valeu e tchau, tchau.